Fala, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho, tudo bem? Vamos meter ficha nas questões da tua banca. Você que está se preparando aí para o concurso da Caixa Econômica Federal, vem comigo, bora dar uma provinha aqui, um aperitivozinho do que a loja do concurseiro reserva para você nesse curso preparatório para a Caixa Econômica. Vem comigo, vamos falar de comportamento ético e compliance. Bom, antes de mais nada, tem uma dica, tá? Aí na descrição do vídeo, tu pode baixar o PDF dessa aula de maneira gratuita. Vai lá, clica no link, pega aí o PDF e acompanha a aula, tá bom? Antes de iniciar também, eu quero te fazer um convite. O nosso curso online da Caixa Econômica para técnico bancário, tá? Ele compreende videoaulas de teoria e exercícios, mais 2 testes simulados, uma revisão final online e apostila em PDF. Você que resolver fazer esse investimento no valor simbólico de R$320, vai ter acesso por 180 dias ao curso, isso já atualizado pelo novo edital 2024. Beleza? Feitas essas considerações, agora sim, bora começar a trabalhar. Olha só, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a utilização de meios técnicos razoáveis, disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, consiste na técnica de quê? Preste atenção, ele está dizendo para a gente aqui o seguinte, tá? Quando eu utilizo um meio técnico que vai desvincular a pessoa da informação. Então, lá no artigo 5º da LGPD, especificamente no artigo 5º, inciso 1º, nós temos ali o conceito de dado pessoal. O que é dado pessoal? Dado pessoal é toda a informação vinculada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Resumidamente, o que eu estou querendo dizer é que, imagina que essa caneta aqui é uma pessoa e que a minha mão bem aqui são informações referentes a essa pessoa. RG, CPF, filiação, qualificação de um modo geral. Então, bem aqui, ó, eu tenho um dado pessoal, uma pessoa cercada de suas informações pessoais. Existe um mecanismo, existe um meio técnico, tá? Que faz com que eu possa desvincular a pessoa dos dados dela. Quando eu desvinculo a pessoa dos dados dela, eu torno a pessoa anônima, ok? E deixo apenas as informações e deixo apenas os dados ali presentes. Como que chama isso? Isso chama anonimização, ok? Agora, qual que é o nome do meio, da ferramenta, do meio técnico utilizado para eu fazer essa desvinculação? Chama bloqueio? Chama anonimato? Eliminação, anonimização ou dado sensível? Gabarito, alternativa D, chama anonimização. O que é a anonimização? A anonimização é justamente a utilização desses meios técnicos pelos quais eu terei lá na frente um dado anonimizado, ok? Então a anonimização é o meio. Pensa o seguinte aqui comigo, olha só, imagina assim, bem aqui eu tenho uma espécie de portal, certo? Um portal. E eu quero fazer o quê? Eu estou bem aqui hoje, esse X representa a informação, e eu quero pegar essa informação e passar por dentro desse meio técnico, desse portal que eu representei aqui. Esse portalzinho mágico que eu desenhei aqui, ele tem a capacidade de transformar um dado em um dado anonimizado, ok? Então, bem aqui eu tenho o resultado final, que é o dado anonimizado. Só que para que eu possa ter um dado anonimizado, eu tenho que realizar um processo, um meio, que chama anonimização. Então, o dado anonimizado é todo e qualquer dado que passou por um processo de anonimização. E o que é a anonimização? A anonimização é justamente aquela desvinculação que eu falei para ti.
ok? É quando eu deixo de ter um dado pessoal, em que eu tenho a pessoa e as informações ali demonstradas claramente a todos, e tiro a pessoa, escondo a pessoa. Então, quando eu desvinculo a pessoa da informação, eu passo a ter um dado anonimizado, e esse dado anonimizado só foi possível ter ele por meio de um processo chamado de anonimização. Professor, eu não compreendi, não ficou clara essa explicação para mim, então anota aí. Anonimização é o meio, dado anonimizado é o fim. Se eu pego uma questão de prova que ele me diz assim, é o meio, resposta, anonimização. Ok? Muito bem, bora para a segunda questão. Entre outras disposições legais, a Lei Geral de Proteção de Dados é a lei brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera o artigo 7º e 16º do Marco Civil da Internet, anterior à LGPD. Assinale a alternativa correta. O chamado incidente de segurança, o que é um incidente de segurança? Depende. Um dos exemplos de incidente de segurança que eu posso citar para ti aqui é o ataque hacker, por exemplo, a um determinado banco de dados, ok? Como já aconteceu com a Uber, como já aconteceu com a Binance, ok? Como aconteceu com as lojas Renner há um tempo atrás. Então ele diz que o chamado incidente de segurança, ele deve ser comunicado à Autoridade Nacional de Dados, a ANPD, né? Naqueles casos em que possa acarretar risco ou dano relevante ao dono desses dados, ao titular, em um prazo razoável, com a recomendação atual de 2 dias úteis, contados da data do conhecimento do incidente, enquanto não sobrevier uma outra regulamentação trazendo um prazo diferente. A B diz que a LGPD fixou como prazo legal de comunicação à autoridade nacional, naqueles casos em que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, um prazo de 2 dias úteis, a partir do conhecimento do vazamento dos dados. O que acontece aqui, meus queridos, é o seguinte, tá? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fixou prazo nenhum para essa comunicação ocorrer. O que existe hoje é uma recomendação, ok? O que existe é uma recomendação de uma comunicação num prazo razoável, tá? E que recomenda-se, volto a dizer, que esse prazo razoável seja de pelo menos 2 dias úteis. Logo, todas as alternativas que trouxerem a LGPD fixou estarão erradas. Ou alternativas que ele traga a mesma configuração da alternativa A, só que com uma recomendação superior a 2 dias, também estarão equivocadas. Então, o nosso gabarito aqui, alternativa A. Olha C. A LGPD fixou como prazo legal. Está errado, ela não fixou. Aí na D, ele já fala que ela fixou também, só que veja que ele diz assim, a LGPD fixou como obrigação do gestor. Então, bora prosseguindo, de repente está certa, né? Óbvio que não está, porque a gente já disse qual que é o gabarito. Mas ele coloca, a LGPD fixou como obrigação do gestor de banco de dados a comunicação à Autoridade Nacional dos Dados somente naqueles casos em que possa acarretar um dano relevante ao titular. Aí no finalzinho ele vem e fala assim, tendo fixado. Está errado. Um prazo legal de 5 dias. Duplamente errada a alternativa D. Ok? E aí, novamente, a LGPD fixou, mas como obrigação, né? Ele é muito parecido aqui com a alternativa D. Só que no final ele fala, tendo fixado um prazo de 7 dias. Está errado. A LGPD traz tão somente uma recomendação para prazo de 2 dias no que diz respeito à comunicação, mas em momento algum fixa, estabelece um prazo exato para que essa comunicação ocorra, né, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Terceiro item, sobre a LGPD, verifique e assinale a incorreta. A diz assim, as normas gerais contidas nessa lei são de interesse internacional, né? Gabarito, alternativa A. Esse é o erro. Na verdade, já veio até marcado aqui pra gente, né? Quem dera viesse assim na nossa prova. Sim ou não? Então, as normas gerais contidas nessa lei são de interesse internacional? Não. As normas gerais contidas na LGPD, elas são de interesse nacional. Só interessa ao Brasil uma lei brasileira.
A LGPD é uma lei federal brasileira, não interessa a União Europeia, não interessa a Ásia, não interessa... Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, as normas contidas na lei são de interesse nacional e não de interesse internacional, tá bom? A alternativa B e C estão corretas. Vamos lá. Para os fins dessa lei, considera-se banco de dados um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Perfeito conceito aqui de banco de dados. C. Para fins dessa lei, considera-se dado pessoal informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, né? Identificada ou identificável. Perfeito também. No meu curso de LGPD, aqui da Loja do Concurseiro, eu explico todos esses pormenores. Eu vou lá no artigo 5º, destrincho ele todinho e te dou cada um dos conceitos necessários para o teu estudo. A alternativa D também está certinha e a alternativa E também está correta. A D diz que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa física, pessoa natural ou jurídica, seja ela direito público ou privado. Tudo isso com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, constitucionais, né, de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa física. E aí, diz que essa lei também se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa física, pessoa natural, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, seja lá um meio virtual ou meio físico, tá bom? Do país da sede da empresa ou do país onde estejam localizados os dados, também teria aplicação da LGPD. Basicamente, a alternativa D está fundamentada no artigo 1º e a alternativa E fundamenta-se lá no artigo 3º da Lei Geral de Proteção de Dados, que são situações em que ele menciona quando que de fato eu irei aplicar a LGPD, ok? E aí, claro, você que vai estudar por conta própria em casa, vale muito a pena dar uma olhadinha no artigo 3º, mas já aproveita que tu está lá na lei e já dá uma olhada no artigo 4º também, que vai falar das situações em que a LGPD não se aplica. Tudo bem? Olha lá. Artigo 1º, né, o fundamento que eu mostrei agora para você, ele diz que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tá? Então, meio físico ou digital, é garantido ali a privacidade dos seus dados. Seja por pessoa natural, ele menciona pessoa natural, mas a gente entende que seja pessoa física aqui para facilitar o teu entendimento para a prova, ou pessoa jurídica, tanto faz se de direito público ou direito privado. Tá? Pessoa jurídica, direito público, ele vai falar aqui daquelas com viés público e direito privado, aquelas de natureza privada. Com objetivo, né? Então para que serve a LGPD? Qual é o objetivo dela? Proteger os direitos fundamentais, constitucionais, da liberdade, da tua privacidade, do teu livre desenvolvimento no que diz respeito à personalidade que você possui. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas por todos, pela União, Distrito Federal, Estado, município, ok? E o artigo 5º traz para a gente os conceitos, né, que eu disse que no meu curso da Loja do Concurseiro, eu bato em cada um deles, tá bom? Então o artigo 5º, inciso 1, traz o conceito de dado pessoal. O que é um dado pessoal? É toda informação relacionada a uma pessoa física, seja ela uma pessoa física identificada ou uma pessoa física identificável, ok? O que é uma pessoa identificada? É aquela que eu sei exatamente quem é. Uma pessoa identificável é aquela que eu não sei exatamente quem é, mas eu tenho alguns elementos, algumas referências que fazem com que eu suponha a respeito de quem é aquela pessoa, ok? Inciso 4 traz ali o conceito de banco de dados, que é um conjunto organizado, estruturado de dados pessoais, tá? Estabelecido em um ou vários locais, e um suporte eletrônico ou um suporte físico. Vale destacar que dado pessoal só quem tem é pessoa física. Pessoa jurídica não tem dado pessoal. Veja que o conceito de dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa física apenas. E aí isso é curioso quando a gente vai dar uma olhada no item 4, no inciso 4, e ele te ensina o que é um banco de dados. Veja que ele diz que o banco de dados é um conjunto estruturado de quê? De dados
pessoais. Logo, para LGPD, o conceito de banco de dados somente será daquele conjunto estruturado composto ali de informações relacionadas a pessoas físicas. Por exemplo, não se fala dentro da LGPD de banco de dados de pessoa jurídica. Ok? Bom, mais uma vez, só para te lembrar, ok? Eu quero lançar o convite do nosso curso online aqui da Loja do Concurseiro. Investimento, singelo investimento de R$320, ok? Você vai lá no site da Loja do Concurseiro, www.lojadoconcurseiro, verifica ali a melhor forma de aquisição, com certeza vai ter uma ali mais satisfatória que atenda a tua necessidade, e você vai ter acesso por 180 dias, já tudo atualizado pelo novo edital, no que diz respeito ao conteúdo necessário que tu precisa estudar para obter êxito ali no concurso da Caixa Econômica, você que vai prestar o concurso ali para o cargo de técnico bancário, tá bom? Mais uma vez, você terá acesso a videoaulas de teoria e exercício, incluindo 2 simulados, revisão final online e também acesso à apostila em PDF, tudo lá pela área do aluno na plataforma da Loja do Concurseiro, tá bom? Bora para a quarta questão. É considerado dado pessoal sensível? Gente, essa é a questão que mais cai em prova. O que é um dado pessoal sensível? É isso que ele quer saber. Qualquer informação relacionada à pessoa natural ou jurídica, desde que identificada, já está errado por quê? Porque, em primeiríssimo lugar, dado pessoal é diferente de dado pessoal sensível. Eu já expliquei o que é um dado pessoal, ok? E quando eu expliquei o que era um dado pessoal, eu disse o quê? Que não existe dado pessoal de pessoa jurídica, tá? O que é um dado pessoal sensível? Um dado pessoal sensível é toda e qualquer informação que diga respeito tão somente àquela pessoa. Por exemplo, a raça, religião, filiação partidária, convicção filosófica, política, quantas vezes a pessoa fez sexo na semana, como ela vai de saúde, isso tudo aí, por exemplo, são dados pessoais sensíveis. Então veja que a alternativa A já está errada, porque ele menciona a pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem dado pessoal, que dirá dado pessoal sensível. Compreendeu? B. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, um dado referente à saúde, à vida sexual, um dado genético, biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Perfeito, esse é o conceito de dado pessoal sensível. Ok? Isso está lá no artigo 5º, inciso 2. E você que de repente passou batido na explicação da alternativa A, não entendeu nada, tá aqui, você pode bater um print, tá aí o comentário, ok? Da alternativa A, tá certo? Muito bem, então, bora lá, a gabarito B, né? Bora lá para a alternativa C, verificar qual o erro. Ele diz que dado pessoal sensível é qualquer informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Esse é o conceito de dado pessoal, tão somente, ok? Definição de dado pessoal, está lá no artigo 5º, inciso 1. A alternativa D, ele diz que é um dado relativo ao titular que não pode ser identificado, considerando a utilização dos meios técnicos razoáveis. Viu a palavrinha mágica que ele usou? Meio. Então, se ele está dizendo que hoje eu não sei mais quem é a pessoa que está vinculada àquela informação, é porque eu fiz o quê? Peguei a informação e botei para um lado, peguei a pessoa e botei para o outro, escondi. Agora, quando eu uso a palavra meio, eu estou falando de quê? Eu estou falando de anonimização. Lembra sempre, a anonimização é o meio, dado anonimizado é o fim, é o resultado final já, é a desvinculação da informação à pessoa física em si, ok? Conceito de anonimização está lá no artigo 5º, inciso 11. Perfeito? Bora para a quinta questão. Questão muito batida, muito cobrada também, ele te pergunta quem é o controlador, ok? O que a gente precisa entender? O controlador, ele pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica,
Sim. Ele pode ser de direito público ou de direito privado. Ok. Só que entenda o seguinte. Além de saber quem é o controlador, tu precisa saber quem é uma outra pessoa chamada de operador. E é aí que entra a confusão na cabeça do aluno. O que eu preciso que tu lembre? Pensa assim, ó. Pensa da seguinte maneira. O controlador é o engenheiro, o operador é o pedreiro. O que tem a ver, professor? Engenheiro e pedreiro? Tudo a ver. Sabe por quê? Se eu quero construir uma casa, quem vai bater o cimento, levantar o muro, fazer o telhado? Quem é que vai lá ter todo esse trabalho de botar a mão na massa? É o engenheiro ou é o pedreiro? Você vai dizer, é o pedreiro, é o mestre de obra. Então quem põe a mão na massa é sempre o operador. Cabe sempre ao operador botar a mão na massa. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cabe sempre ao operador realizar o tratamento dos dados. Ok? Então, o que é tratamento? Tratamento tem um conceito específico para ele no artigo 5º, mas de uma maneira bem objetiva agora aqui para a gente, ele vai desde o momento da coleta dos dados até o momento da eliminação desse dado. E o controlador é aquele cara que manda. É aquele que tem a competência decisória. É o engenheiro. Então o engenheiro manda, o pedreiro faz. O controlador decide o que vai ser feito e o operador põe a mão na massa para fazer. Então ele quer saber aqui a respeito de quem? Do engenheiro, do controlador. Tá? Então ele está dizendo para a gente na alternativa A que o controlador é aquele que realiza o tratamento. Está errado. Em nome do operador. Não. É o inverso. B. É o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. Está errado. Ele está falando aqui da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. C. Pessoa natural ou jurídica, direito público ou privado, a quem compete a competência decisória sobre o tratamento dos dados. Gabarito, alternativa C. Ok? A alternativa A é o conceito de operador. Ok? Tanto que você vê, ele diz, ó, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento em nome do controlador. Como disse, a alternativa B vai falar da ANPD, né? Conceito também que está lá no artigo 5º, inciso 19, Autoridade Nacional. E a alternativa C é o nosso gabarito. De acordo com o artigo 5º, inciso 6º, o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete a decisão referente a como esse dado vai ser tratado. Então esse dado, ele vai ser tratado como? Como ele vai ser coletado? Por quanto tempo eu vou armazenar? Como eu vou armazenar? Quando eu vou eliminar? Quem decide tudo isso é o controlador. Ele repassa para o operador essas diretrizes e o operador vai lá e põe a mão na massa. Ok? A alternativa D, pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objetos de tratamento, aqui é o conceito do titular, né? Somos nós, ok? Então, artigo 5º, inciso 5º. Titular, nós, somos as pessoas físicas a que se refere aquelas informações, aqueles dados pessoais que estão sendo tratados. E a alternativa E, né? Vou voltar aqui, a alternativa E, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é a ANPD, não tem nada a ver com controlador, são pessoas diferentes, ok? Então era isso que a gente tinha para conversar. Muito obrigado, eu te encontro num próximo vídeo e quem sabe te encontro lá no nosso curso preparatório para a Caixa Econômica Federal. Perfeito? Um grande abraço. Tchau, tchau.